A obra que iremos ouvir é o audiobook Arquivo Mental, psicografado pela médium Tânia Esper Izar Barros. Voz de Daniel Tavares. Carta de apresentação. Essa obra teve início pela apresentação da psicografia em minha vida. Em janeiro de 2009 foi quando tudo começou. Só para que entenda um pouco sobre mim, sou espírita e com muita satisfação me dedico 2 dias por semana a desenvolver a minha mediunidade através de conhecimentos e prática. Tenho um amigo que carinhosamente chamo de amigo invisível, meu mentor espiritual. Com muito carinho, benevolência e paciência, ele aos poucos apenas me mostra a usar a faculdade mediúnica que tenho. Foi através dele que descobri a psicografia. Do nada senti uma enorme vontade de escrever, e como que por impulso peguei uma caneta e ele disse apenas algumas palavras que direcionaram ao meu momento. Confesso que me assustei. Sei que existe a psicografia, já li muitas obras, mas confesso que nunca passou pela minha cabeça que poderia passar por mim. Enfim, na primeira vez ele me induziu, mas depois gostei, e me colocava em teste para saber o que viria. Por tantas vezes eu quis desistir, mas a curiosidade me mantinha nos treinos. Ao longo de alguns meses de treino, todos os dias com meu mentor, ele passou a trazer amigos e mensageiros, onde enriquecia meu caderno e com isso podia me sentir mais familiarizada, pois a minha resistência sempre foi e confesso que ainda é grande. Mas a curiosidade fez com que me colocasse à disposição do meu mentor, e um dia fui surpreendida por José Augusto, que docilmente chegou e conquistou os meus sentimentos. Tornamo-nos amigos e afirmo que sua presença é sempre muito agradável de sentir. José Augusto perguntou se eu gostaria de anotar uma história e eu, por curiosidade, aceitei. A quem se abastecer dessa leitura, que anexe em seu arquivo mental a importância que trazemos em nossa memória de sempre. Ao meu mentor, mestre espiritual, muito obrigado por ser parceiro comigo. Tânia Esper Izar Barros. Informações sobre o espírito. Meu nome é José Augusto Soares Brito. Operei conhecimento da doutrina espírita com mais ou menos 16 anos e passei a exercer a psicografia por volta dos 20 anos. Aos 23, meu primeiro livro foi exposto e na sequência ofereci espaço ao meu desencarne ocorrer com 42 anos. Vivi no Brasil, Rio Grande do Sul, filho de família católica e muito carinhosa. Meus irmãos sempre receberam amor como eu. Todos recebemos orientação de igual tamanho, mas fui me envolver com poder, no mundo entrei e por essa vida ofereço minha história. Minha passagem por José Augusto Soares Brito deu-se por volta de 1895. Tenham todos um bom audiobook. Capítulo 1. Fascínio. Em um passado muito distante, conheci a comunicação pela espiritualidade e me apaixonei por ela. Engrandeci-me achando que era uma pessoa especial, porque podia me comunicar com o invisível. Fiz dessa faculdade meu ganha-pão, e ganhei muito. Mas muito mais que pão, comprei o que o dinheiro pode comprar a mim e aos meus. Mas com o passar do tempo, eu queria mais, eu queria muito mais. E foi quando eu pensei, para que meu patrimônio aumente, eu tenho que parar de gastar com a família. Então resolvi deixá-los de lado, e aos poucos me tornei egoísta. Muito egoísta. Eles notaram que parei de ajudar e passaram a me desprezar. Eu no primeiro momento gostei, pois desta forma meu problema estava resolvido. Então sim, podia ter o que mais queria, que era barganhar mais e mais riquezas. Eu já não tinha e nem sabia sequer onde gastar, pois já me havia possibilitado ter de tudo que poderia ter com dinheiro. Tive todas as mulheres que desejei, muitas, muitas delas.
Eu achava que podia ser feliz simplesmente porque tinha dinheiro. Eu realmente acreditava que poderia ser totalmente realizado. Mas com o passar do tempo, fui começando a me sentir vazio. Então passei a substituir esse buraco enorme com bebidas. No início parecia ser a melhor de todas as sensações, pois a bebida me trazia uma sensação de plenitude. Então o grupo de amigos que bebiam aumentou consideravelmente e passei a beber todos os dias. Achava-me feliz com o que fazia. Acreditava que os meus amigos me amavam e eu não precisava de mais nada. Minha família nem sabia mais nada sobre eles e eu os havia realmente abandonado. Minha mãe veio a morrer depois de um tempo e soube que foi de tristeza por tê-los abandonado. Não dei muita importância a esse fato e continuei na vida mundana de bebidas, dinheiro e mulheres por muito tempo. Meu pai ficou na miséria, adoeceu e sofreu muito em cima de uma cama. Foi um final muito triste, pois ele se revoltou com a minha atitude e não conseguiu se livrar de mágoas e ódio em seu coração, o que o fez adoecer e sofrer muito com isso. Meu paizinho veio a falecer odiando-me. Eu, no entanto, continuava a me comportar como um garoto rebelde, sem me importar com nada que não me trouxesse prazer, e quando falava sobre família, achava que era somente problemas. Continuei minha saga de bom vivant e oferecia-me aos prazeres que o dinheiro trazia. Mas com o tempo o dinheiro foi se acabando e voltou a necessidade de me colocar ao plano espiritual e ganhar mais dinheiro com os livros e livros que haviam sido me ditados por grandes amigos espirituais, que com a maior pureza de coração me confiaram. E eu fiz o que com isso? Usei e comercializei ao meu bel prazer, sem pensar em divulgar para somar as informações a tantos irmãos que se abastecem desse tipo de leitura. Foi quando eu voltei a chamar o plano espiritual e fui prontamente atendido. Mas eu nunca me havia orientado como solicitado pelo plano espiritual. Eles pediram muito que eu estudasse, que eu buscasse conhecimento sobre a doutrina, sobre a minha faculdade, para que eu tivesse propriedade de conhecimento na comunicação que por mim chegava. Foi quando resolvi fazer a conexão, e por não saber, nem conhecer quem eram os meus instrutores, fiquei à mercê de qualquer espírito que quisesse ditar por mim. Os meus instrutores se afastaram de mim, pois eu não correspondia ao que foi solicitado. Então eles foram embora, e eu, na maior ignorância, por não conhecer nada da doutrina, achava que os teria a qualquer momento, quando quisesse. Quando acabasse o dinheiro, eles me contariam mais histórias, e eu conseguiria mais. Doce ilusão a minha. Não sabia que, por serem meus amigos, se afastariam de mim, caso não respondesse aos critérios dados por esse tipo de comunicação. Mas na minha concepção, amigos eram aqueles que estavam juntos, e eu achava que eles eram, porque afinal de contas haviam me dado tudo o que eu tinha e de graça. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, portanto não tinha condições de discernir quando eram os meus amigos ou não. E dei sequência à comunicação que se apresentou de pronto a mim, como se fossem os meus amigos de antes. Foi a partir daí que a minha queda veio com tudo. Eu perdi tudo que havia conquistado com a psicografia usada indevidamente. Indevidamente porque escrevia tudo que chegava à minha pessoa e comercializava de uma maneira mundana, não conexa com a proposta da espiritualidade, que me havia confiado esta faculdade para somar em estudos e esclarecimento das dúvidas das pessoas que procuravam por esse tipo de leitura. Eu fui fraco, muito fraco, porque visualizei o que poderia conseguir em meu benefício com essa faculdade, mas confesso que eu não tinha intenção de prejudicar ninguém. Eu apenas queria o poder, e o fiz valer. Mas se tivesse ouvido a espiritualidade que me pediu para estudar, para conhecer a doutrina, talvez tivesse feito diferente. Só que não, eu não quis. Foi mais fácil ganhar e gastar sem ter que estudar. Acho que a espiritualidade teve muita paciência comigo.
Eles tentaram várias formas de me alertar, mas eu me coloquei cego a isso e deixei que meu ego, meus desejos tomassem conta do meu juízo. Claro que me arrependo de não tê-los ouvido e muito, pois eu paguei um preço bem alto por ter sido tão irresponsável. E mereci mesmo passar por cada situação que passei, tanto encarnado como desencarnado. Então me coloquei à disposição do plano espiritual novamente. E vieram sim, muitas comunicações, mas não eram dos meus instrutores, e sim de espíritos brincalhões, zombeteiros, e até aqueles que tinham desafetos por mim de vidas passadas. Mas o grande problema foi que não me dei conta de que não eram os meus instrutores. Foi quando me vieram ideias que eu até achava estranhas, mas mesmo assim eu colocava no papel e fazia uso delas. Em seguida foi divulgado um livro, e meu nome veio abaixo, como sempre. Mas antes as histórias eram verdadeiras e não deixavam dúvidas de sua procedência. Quando esse livro foi lançado, os estudiosos começaram a contestar o que nele havia sido dito, mas eu não me importava com nada disso. Apenas queria saber de vender e ganhar o meu dinheiro. Pois cego como vivia, achava que não passava de algumas críticas, e não me ative aos comentários. Continuei com as informações que me chegavam e assim sucessivamente lançava outro e outro. Mas chegou o momento que o Conselho de Ética que dirige essa parte de leitura se uniu com a editora e por consenso geral tiraram todos os meus livros do mercado, inclusive os primeiros que relatavam a mais pura mensagem do plano espiritual. Foi quando comecei a me dar conta de como estava envolvido em situações que poderiam ter sido evitadas por mim. Para dizer a verdade, pela primeira vez na vida eu comecei a sentir medo do que estava por vir. Eu já apresentava sinais de cansaço, pois não dormia bem, tinha muitos pesadelos, insônia, meus amigos sumiram, não tinha sequer os companheiros de bar onde gostava muito de ficar. As mulheres evaporaram tão rápido quanto o meu dinheiro. Minha família também não queria saber de mim. Foi quando começou meu fundo do poço. Eu não desejava mais viver. Começava a sentir remorso por ter deixado os meus pais. A idade já se apresentava mais avançada e os problemas de saúde começaram a aparecer. Não foi fácil viver esse momento, mas não pense que me retratei com um plano espiritual. Eu era tão ignorante que ainda depois de tudo isso, me revoltei com eles. Na minha concepção, achava que eles haviam me ditado tão vil história que eles estavam jogando-me no fundo do poço, quando na verdade eles estavam longe há muito, muito tempo, pois eu não correspondia às regras. Fiquei à mercê daqueles espíritos com intenções duvidosas ao meu respeito, e a eles me dei totalmente. Foi quando me induziram que de nada valia a minha vida, de nada mais eu servia, então era melhor que eu acabasse com ela. No início não gostei, mas também não fiz nada para entender o porquê disso. Eu não gostava de pensar e, sendo assim, me tornava presa fácil a quem quisesse. A ideia foi crescendo dentro de mim e eu tentando resgatar os meus amigos e a vida que eu tinha antes. Mas eles queriam o que eu podia lhes proporcionar antes: o dinheiro, o poder. Uma vez que eu não tinha mais nada e ainda rechaçado na rua, fui humilhado e trocado como uma roupa velha por quem pudesse lhe servir o que desejam. Foi quando acentuou o desejo de acabar com tudo. E eu contava ainda com muitos amigos invisíveis que acentuavam esse desejo em mim. Sentia-me vazio como se fosse um nada, como se não existisse mais. Aquela vitalidade que sentia quando usava os prazeres mundanos que a vida me proporcionou não se passava nem por perto, pois o meu estado estava se tornando deplorável. E os amigos invisíveis continuavam com muita ênfase a me jogar mais e mais para baixo. Afinal, eu os alimentava com muita revolta e com muito descaso que havia feito da espiritualidade. Eu muitas vezes desejei morrer. Desejei me matar. Mas era tão covarde que até para isso precisava que outros pensassem por mim. Encontrava-me tão vulnerável à situação
que inconscientemente aceitava e até pedia que me ajudassem a resolver. Mas como minhas companhias eram duvidosas de intenções, o que me sobrou foi somente mais e mais desejo de morrer. E mesmo não tendo estudado a espiritualidade, sabia que existia a vida após a morte, porque depois da vida que eu levei, esta era a mais certa de todas as coisas que eu podia saber. Permiti que me abordassem, e foram chegando mais e mais amigos que queriam me ver no fundo do poço. Eu mereci cada sensação de horror, cada desespero que tive, pois me revoltava mais e mais vezes, e isso somente somava o batalhão que já se encontrava de plantão, só esperando que eu me matasse. Eu tive coragem e fiz isso mesmo. Dei fim a tudo com remédios e bebidas. Tive um coma por overdose e fui deste para um terror que jamais podia imaginar existir.